Nós temos orado, estudado sobre o Evangelho de João e eu gostaria de, junto com você, ler uma passagem das Escrituras lá em João capítulo 9 e, ao mesmo tempo, refletirmos juntos sobre algumas coisas deste ensinamento. Eu quero dizer para você que nós vamos ler o capítulo 9 de João. Então, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, essa é uma ótima oportunidade, né? Acompanha comigo. Se você não consegue acompanhar na leitura, apenas escute, permita que o Espírito Santo compartilhe com você aquilo que está na palavra. Amém? Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo dizer isso, perguntaram: acaso também nós somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Eu li o texto todo para que nós pudéssemos entender todo o contexto que nós estamos passando e que Jesus, na verdade, passava ali. Jesus saindo, existia um entendimento lá no povo de Israel, de que toda enfermidade era causada por pecado. Tinha ali este conceito, essa teologia, né? Eles tinham uma base teológica que vinha da lei deles, onde Deus dizia que por causa do pecado viriam muitas enfermidades sobre as pessoas. Então, baseado nos princípios da lei, eles construíram ali uma teologia acreditando que toda enfermidade era consequência de pecado. Então, quando Jesus encontrou aquele homem, e os discípulos viram, e ele era um homem que nasceu cego. Ele era alguém que já veio com alguma má forma genética, algum motivo que a Bíblia não descreve. Ele nasceu e desde que nasceu ele não podia ver. Então isso tornava para os discípulos ainda mais claro, dizendo: olha, alguém pecou, ou ele ou seus pais. E eles começam então perguntando para Jesus, dizendo: Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Para que ele nascesse cego. E Jesus responde para eles dizendo que nem ele nem os seus pais pecaram, mas que aquilo foi feito para que a glória de Deus fosse manifestada na vida e através da vida dele. Nosso alvo, nosso foco aqui não é falar sobre a enfermidade do cego, né? A Bíblia nos dá parâmetros e palavras para entender que as duas coisas acontecem. Às vezes, por causa do pecado, as pessoas adoecem. Às vezes, a enfermidade é consequência do pecado na vida da pessoa. Outras vezes é simplesmente um motivo natural. Nós estamos no mundo, estamos cercados das coisas do mundo. O próprio Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo, no final da vida dele, ele estava já ficando cego, possivelmente ele tinha uma enfermidade na vista, um problema na vista. Ele, no final de algumas cartas dele, ele já diz assim: vede com quão grandes letras eu vos escrevo, porque... Então a Bíblia nos fala de várias situações. Existem pessoas, enfermidades que vieram por causa do pecado, existem enfermidades que vieram
por um contexto natural, e existem enfermidades que às vezes vêm para a vida das pessoas para que a glória de Deus seja manifestada. Ponto. Sobre isso nós vamos falar só isso hoje, porque o nosso foco é olhar para o coração de Jesus. Então os discípulos perguntam para Jesus dizendo: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Eles nem consideravam que tivesse outra variante nisso aí. Eles só colocaram duas possibilidades: ou esse homem pecou, ou os seus pais pecaram, e aí a consequência do pecado dos pais veio para os filhos. Jesus coloca na equação uma terceira coisa. Ele diz: olha, nem ele, nem os seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste através da vida dele. Isso aconteceu na sua história para que a glória de Deus seja revelada. E eu queria que você entendesse e olhasse aqui para o coração de Jesus. Jesus estava ali andando com os discípulos, e eu quero destacar aqui 3 atitudes que o Senhor Jesus demonstrou em todo esse contexto, que é para nós exemplo para a nossa vida. Primeiro, o coração do Senhor era de obedecer o Pai. O coração de Jesus era de fazer a vontade do Pai. Quando eles perguntaram quem pecou, ele disse: olha, nem ele nem os seus pais, quem pecou, ninguém pecou, isso é para a glória de Deus. E aí, logo de imediato, ele encontra esse homem e ele vai ali liberar a cura sobre a vida daquele homem. De uma maneira muito estranha, mesmo para aquela época, né? Se hoje é estranho para você, né, você pensar: você quer ser curado? Quero. Aí alguém vem aqui, cospe no chão, faz uma lama junto com a terra, faz aquela borra e falou: vem cá, onde que está curado? É seu ouvido? Aí passa aquela plasta de cuspe. Só para você, isso era estranho para a gente hoje, era estranho para aquela época também. Mas não é esse o ponto. A questão é: Jesus estava determinado a obedecer o Pai. E quando ele encontra com aquele homem, ele se dispõe para ser um instrumento nas mãos de Deus para cumprir a vontade do Pai. E ele é um instrumento de Deus para que a vontade de Deus se manifeste ali na vida daquele homem e ele fosse curado. Nós precisamos ter essa prontidão e disposição, essa determinação de obedecer o Pai. Você precisa ter no seu coração: Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero agradar ao Senhor. Importa que nós agrademos a Deus. Importa que nós nos posicionemos de tal maneira que nós venhamos a obedecer aquilo que é vontade do Senhor. Muitas vezes, para cumprir a vontade do Senhor, você será desafiado além das suas forças, ou em algum lugar que você diz assim: Senhor, esse negócio é demais para mim. Mas quando você se prontifica a obedecer o Pai, Ele opera o restante. Porque nunca foi sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer. É tudo por causa dele, é tudo para ele, é tudo por ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus diz assim: olha, quando vocês estiverem diante dos poderosos para falar a minha palavra, não se preocupe, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo que está em vós é que falará através de você. Não tem a ver com você, tem a ver com o seu coração obediente, com o seu coração rendido, com o seu coração dizendo: Senhor, eu quero a tua vontade. Senhor, eu quero ser participante daquilo que o Senhor está fazendo. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui é o coração de Jesus. Ele amava o Pai e ele queria cumprir a vontade do Pai. Amém? Jesus queria cumprir a vontade do Pai e você precisa deste mesmo coração. Pai, eu quero fazer a tua vontade.
Eu quero cumprir o propósito do Senhor para a minha vida. A segunda questão, o segundo ponto, a atitude de Jesus que eu quero destacar aqui é o coração dele de misericórdia pelo perdido. Ele não queria apenas fazer a vontade do Pai, mas o coração dele era um coração de compaixão com o necessitado, de compaixão com o perdido, de compaixão com aquele que precisava. Diz a palavra de Deus, ali no final, quando Jesus ouviu então que aquele homem tinha sido expulso da sinagoga. Entenda, para um judeu, talvez uma das coisas mais importantes para ele era fazer parte da sinagoga, poder participar da reunião, ouvir a palavra, se sentir parte do povo de Deus. Esta é uma parte imprescindível na história e na identidade de um judeu. Um judeu que não tivesse sido expulso da sinagoga, ele ficaria marcado para sempre. Ele ficaria marcado em todas as outras sinagogas. Não, esse cara aqui é o cara que foi expulso da sinagoga lá daquele lugar. Isso era algo importante para ele. Por isso, os pais daquele homem que tinha sido curado por Jesus, eles nem se habilitaram a falar nada. Falou, olha, ele é maior de idade, pergunta para ele, eu não quero saber. Eu sei que ele era meu filho, que ele nasceu cego, o que aconteceu com ele é problema dele. Isso era tão importante para aqueles homens, tão importante para aquela família, que eles sentiram-se temerosos em testemunhar do milagre que Deus tinha feito na vida dos seus filhos. Pode imaginar um pai e uma mãe que tem um filho que nasceu cego, que nunca enxergou, e de repente esse filho adulto, já adulto, ele encontra com você e diz, mãe, eu estou vendo, pai, eu estou vendo, uau! Cara, isso vale mais do que qualquer outra coisa. Mas aqueles homens, aqueles pais, e aqui eu não estou julgando o coração deles, mas estar na sinagoga para eles também era tão importante que eles tiveram medo de testificar que Jesus foi quem curou deles. Apesar do filho deles ter vivido cego e ter sido curado quando adulto, uau! Mas a palavra diz que Jesus, o Senhor Jesus, fica sabendo que ele foi expulso da sinagoga. Jesus, de alguma forma, acha um meio de encontrar. Porque ele precisava de alguma coisa maior. O coração de Jesus aqui foi um coração de amor por esse homem. Foi um coração de misericórdia. Sinagoga, que ali eles iriam aprender mais sobre a palavra de Deus e eles iriam viver mais de uma forma mais próxima de Deus. Então, quando Jesus entende isso, vai atrás desse homem e ele encontra ele e ele pergunta, você crê no Filho do Homem? E aquele homem, com o coração responde, eu não sei quem ele é. Se é quem é, eu vou acreditar. Tudo que o Senhor me falar, eu vou crer. Quem é o Filho do Homem? Sou eu. Falei, eu creio. Ele estava pronto para quê? Crer, ele só não sabia em quem. E aí Jesus traz para ele, supre a necessidade ou a falta que a sinagoga faria na vida dele com a salvação e a presença do próprio Cristo na vida dele. Eu sou o Cristo, enviado de Deus, e aquele homem é salvo, aquele homem tem uma experiência de transformação pessoal com Jesus. Entenda, Jesus diz ali que a vontade do Pai era revelar a glória dele através da salvação, através da cura física daquele homem. Mas o coração de Jesus também estava nas pessoas. Jesus amava o necessitado. Jesus amava as pessoas. Ele se importava com as pessoas.
E quando ele consegue olhar ali para aquele homem, entender a dor dele de ter sido expulso, ele vai atrás daquele homem e ele traz uma palavra de restauração. E esta é uma coisa que nós precisamos ter na nossa vida. Preocupação com o perdido, preocupação com o outro, preocupação com o necessitado, preocupação com aquele que está ao nosso redor. Amado, amada, você precisa se importar com o outro. Você precisa se importar com o outro. Às vezes nós nos acostumamos com a miséria, às vezes nós nos acostumamos com a tristeza das pessoas, às vezes nós nos acostumamos com a maldade, com a necessidade, com a pobreza, às vezes nós nos acostumamos com o sofrimento alheio. Essa semana, uma irmã querida, falando comigo, ela disse: pastor, me desculpa, eu estou muito emotiva, eu choro por tudo, porque eu começo a orar, e aí quando eu penso nas pessoas necessitadas, quando eu penso no que os outros estão sofrendo, aí eu fico chorando o tempo inteiro, orando e chorando. Às vezes eu vou fazer almoço, todos os dias pela manhã, é o meu horário enquanto eu faço o almoço, é o meu horário ali de orar, e eu vou dizer, eu tenho chorado todas as manhãs, porque eu começo a orar, e ouvir um louvor, e daí a pouco eu lembro de alguém, eu lembro do necessitado, e eu começo a chorar, e aí eu motiva demais, eu estou chorando por tudo. Você me desculpa, pastor? Eu falei: não, querida, não te desculpo. A gente só desculpa quando tem um motivo para desculpar. Você não está fazendo nada de errado. A verdade é que, muitas vezes, nós nos acostumamos com o sofrimento do outro. Nos acostumamos em ver o outro sofrendo, passando necessidade. Nós precisamos ter o mesmo coração de Jesus. Ele ele queria fazer a vontade do Pai, mas ele se importava com a pessoa. Ele se importava com o outro. Sabe, queridos, eu tenho visto tantas vezes as pessoas quererem fazer a vontade de Deus sem se importar com as pessoas. Não vai dar certo. A vontade de Deus sempre passa pela soberania dele, mas alcança as pessoas com graça, com misericórdia, com arrependimento, com uma mudança que vai produzir na vida das pessoas. Sempre. Nem sempre a gente consegue ver isso no momento inicial, mas como Cristo diz, como o Senhor disse, Jesus disse, aquilo que eu faço hoje vocês vão entender lá na frente. Amado, você pode fazer a obra de Deus sem o coração de Deus. E o coração de Deus é porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Este é o coração de Deus. É o coração de se entregar pelo outro. Você faz a obra de Deus com o coração de Deus. Então, o segundo ponto é você ter o coração de Deus, se importar pelo perdido. E o terceiro ponto é: Jesus conhecia o tempo. Jesus estava ali num relacionamento com Deus e ele entendia o tempo de Deus para fazer as coisas. Lá no capítulo 9, no versículo 4, a partir do versículo 3, Jesus responde: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele foi lá e curou. Ele disse: olha, deixa eu te falar, a gente precisa trabalhar
é dia. Esta é a hora de fazer o que Deus está me chamando para fazer. Este é o momento que eu preciso fazer isso. Eu não posso parar. Esse é o tempo. Jesus, o tempo de Deus na vida dele. Jesus conseguia entender o tempo de Deus para a sua própria vida. Algumas vezes as pessoas falavam, vem cá que nós vamos te exaltar, ele ia para o deserto. Ele estava sempre buscando, e ele entendia o tempo de Deus para a vida dele. Eu e você precisamos buscar a graça de Deus, a sabedoria de Deus, para entendermos o tempo de Deus na nossa vida. O que o Senhor, qual o tempo de Deus para o nosso coração, qual é o tempo de Deus para a nossa vida. Jesus diz, enquanto é dia eu preciso trabalhar. Está na hora de trabalhar. Tem um tempo para você fazer as coisas. Tem um tempo para você caminhar. Nós precisamos discernir o tempo de Deus. Jesus discernia o tempo de Deus para a vida dele. Ele discernia o que ele precisava fazer. Ele discernia qual era o momento na história dele aonde ele tinha caminhado. Ali no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, a pregação de João Batista foi, é chegado até vós o reino de Deus. João Batista, quando ele chegou pregando, ele disse, porque o tempo de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. Quando Jesus chegou, ele disse, chegou até vocês o tempo de Deus. É chegado o tempo do reino de Deus. O reino de Deus chegou até você. Você precisa saber o tempo de Deus para a sua vida. Todos nós passamos por etapas. Vivemos ciclos. Vivemos momentos. Momentos onde você precisa trabalhar uma coisa, onde você precisa trabalhar outra. Todos nós passamos por ciclos na nossa vida. E você precisa buscar de Deus graça e saber entender o tempo de Deus na sua vida. Para entender o que Deus deseja para você e para onde o Senhor o está levando. Para onde o Senhor o está conduzindo. Essa semana, conversando com uma outra pessoa, e essa pessoa compartilhando comigo, dizendo, olha, eu estou num serviço e lá no meu chefe, a pessoa que é sobre mim, e ela não faz o trabalho dela, de alguma forma, e ela diz, então você vai fazer. E essa pessoa falou comigo, falou, essa semana eu tive reunião esta semana com 600 pessoas, em grupos separados, e eu tenho tido reunião na média com 1.200 pessoas a cada 2 semanas, mas isso meu chefe tinha que fazer. E aí ela dizendo que uma amiga ligou para ela e disse assim, aqui, querida, tudo bem com você? Tudo bem. Falou, eu quero uma palavra de Deus para você. Deus está preparando você para ocupar um lugar acima, então Ele está fazendo com que todas essas pessoas te conheçam e saibam quem você é. Porque quando você tiver uma palavra de Deus e você disser, vamos fazer assim, as pessoas vão olhar e vão dizer, aquele ali é o fulano, aquela Beltrana, vamos fazer. Existe um tempo de Deus para as coisas acontecerem. Preste atenção. Aprenda a discernir os tempos de Deus na sua vida. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Diz ali o livro de Eclesiastes, capítulo 6. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de festa, tempo de afastar-se de ter festa, de ajuntamento, de aglomeração, tempo de manter isolamento social. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para cada coisa. Há um tempo para a sua vida. Há um tempo do propósito de Deus para você. E Jesus olha e Ele diz assim, ei, eu preciso trabalhar enquanto é dia. Aqui Jesus estava relativamente perto da sua morte. Ele estava a poucos dias da sua morte, talvez alguns meses, mas poucos meses.
E ele diz assim: olha, agora é dia, está na hora de trabalhar. O Pai quer que eu cure essa pessoa, eu vou curar. O Pai quer que eu faça, eu vou fazer. Você precisa entender o tempo de para a sua vida e no tempo de Deus para a sua vida. Jesus, depois da declaração do tempo, ele diz assim: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É isso que Jesus diz logo depois dele dizer: é tempo de dia a gente trabalha, de noite não é hora de trabalhar, né? É a metáfora que o Senhor Jesus traz aqui. E ele diz assim: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois que Jesus saiu do mundo, quem é a luz do mundo? Lá em Mateus, capítulo 5, versículo de 14 a 16, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Você não pega uma candeia, ou você não pega uma lâmpada e coloca ela embaixo da mesa, embaixo da cama. O que você acha de instalar lâmpadas lá no seu quarto, embaixo da sua cama? Vai servir para muito pouco. Jesus diz: sois a luz. Enquanto ele está no mundo, ele era a luz. Agora que ele saiu, nós somos a luz do mundo. E nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Nós precisamos fazer enquanto é dia. Você precisa fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer enquanto é dia. Este é o momento em Deus de você viver aquilo que Ele está te chamando hoje para fazer. E preste atenção, talvez você esteja numa situação onde você olha e diga assim: ah, mas está demorando muito. No tempo de Deus, as coisas vão acontecer depressa. Quando o tempo de Deus chega na sua vida, acontece depressa. Eu não sei aqui quantos conhecem a história de José do Egito. Adolescente, brigou com a família, queriam matá-lo, venderam como escravo. Ele foi escravo na casa de Potifar, um grande governante ou do exército do Egito. Ele foi com a esposa, ficou mais um tempo na cadeia, na masmorra. Enquanto ele estava lá, ele serviu. E de um dia, na hora que ele chegou, de um dia, ele estava lá na cela dele, já estava ajudando o carcereiro, né, distribuindo os alimentos, a coordenar a prisão. E aí, naquele dia, ele amanheceu preso. E o faraó chama ele, quando ele interpreta o faraó, ele é feito naquele mesmo dia o segundo homem mais importante da terra. No meu tempo tudo acontecerá depressa. Aconteceu depressa no tempo do Senhor, mas o processo do Senhor foi um processo longo. O processo para preparar José para ocupar o lugar que Deus tinha para ele começou lá na casa dele, com o pai dele, e caminhou até o dia onde Deus o colocou. Mas preste atenção, no tempo do Senhor, as coisas acontecerão depressa. No meu tempo, tudo acontecerá depressa. Mas você precisa entender o tempo de Deus. Preste atenção, o tempo de Deus não tem a ver com aquilo que você está vendo. José, naquela manhã, ele estava vendo a cadeia, ele estava vendo a masmorra, ele estava vendo ele preso e mais um tantão de preso. Era só isso que ele via naquela manhã, nada mais. O tempo de Deus não tem a ver com aquilo que você está vendo, tem a ver com aquilo que o Espírito de Deus está colocando no seu coração, com a impressão que o Espírito Santo está dando, com as revelações que Deus está dando para você. Você precisa de
isso em Deus, orando no seu tempo de comunhão, no seu tempo de relacionamento com Deus. A palavra de Deus, o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Você precisa aprender a entender o tempo de Deus lá no seu quarto com Deus. Você precisa aprender a discernir o tempo de Deus, falando: Senhor, me ajuda a discernir os tempos. Senhor, me ajuda a entender qual o propósito, o projeto e a proposta do Senhor para a minha vida neste tempo. Pode ser que algumas vezes você vai olhar ao redor e você vai ver: uau, eu estou vendo uma pequena nuvem, né, lá na frente. Eu estou vendo alguma coisa que parece que é chuva. Deus está dizendo para você: vai chover. Você olha lá e fala: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Talvez uma mão fechada ainda assim, aquele negocinho pequenininho. Talvez você esteja vendo, talvez você não esteja vendo José ali no Egito, na masmorra de manhã. Mas não tem a ver com o que você está vendo, tem a ver com o que você crê, com o discernimento que você tem em Deus. Então procure e busque do Senhor, dizendo: Deus, me dá entendimento do tempo na minha vida. A gente estava aqui orando, eu estava aqui caminhando com o Alexandre, nós já caminhávamos e orávamos juntos todas as semanas, há pelo menos uns 3 anos, todas as semanas, pelo menos uma vez por semana, nós andávamos, nós orávamos, nós estávamos caminhando e sabíamos do chamado dele. E um dia eu estava aqui, eu vim orar aqui nesse prédio e enquanto eu estava aqui, Deus falou comigo, falou: esse é o tempo de trazer o Alexandre para o presbitério e de reconhecer o dom e o ministério dele como presbítero, como pastor, né? Como mestre. E aí eu marquei com ele, falei: Alexandre, vamos conversar essa semana. E quando eu fui conversar com ele, eu falei: olha, o Senhor me deu essa palavra, eu creio que chegou o tempo. E aí ele falou comigo assim: pastor, eu só não saio correndo daqui, Deus me deu essa palavra essa semana, dizendo que iria fazer isso. Porque senão eu ia dizer para o senhor: nunca, não estou preparado, não é hora, calma. E eu lembro que aí então, eu, Edna, mais um outro pastor amigo, fomos conversar junto com Carol e Alexandre, e a Carol começou a chorar, falou: não, esse negócio é maior do que eu não quero isso. E a gente falou: olha, querida, ouve o Senhor, ouve Deus, vê o que Deus está falando. E ela voltou e disse: Senhor, o Senhor me disse que esse é o tempo, o Senhor me disse que é agora. A gente precisa discernir o tempo de Deus. Para nós, Jesus olha e diz assim: é dia e está na hora de trabalhar. Você precisa discernir o tempo de Deus para a sua vida. E eu quero finalizar falando do tempo de Deus para a igreja. A nossa igreja, a igreja de Cristo sobre a terra, a igreja do Senhor Jesus no Brasil e em especial aqui para a igreja Família de Deus. Hoje nós temos nosso culto presencial. Semana que vem o nosso culto será 100% online, né? Não podemos ter presença de pessoas. Você continua sendo convocado para estar conosco junto, de forma online, para se manifestar. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, né? Se inscreva nas mídias sociais, nas redes sociais, a gente vai estar fazendo, mas você precisa separar um tempo para isso. E há alguns dias atrás, alguns meses atrás, há um ano atrás, nós paramos e tivemos o nosso culto, começou a ser transmitido de forma online. Eu e Alexandre falamos várias vezes, depois liberou e a gente falou: agora nós vamos voltar. E o Senhor disse: não. Agora nós vamos voltar. E Deus disse: não. Nós chegamos a marcar a data umas 2 vezes. Falou: então vamos voltar, todo mundo, quase todas as igrejas já tinham voltado, e a gente falou: não, então nós vamos voltar no dia 26 de junho. Olha, vamos lá e tal. Chegamos a orar e falamos: vamos fazer. E Deus falou: não. Nós vamos voltar em julho. Não. Nós voltamos o nosso culto presencial no dia
30 de agosto, lá na última semana de agosto, quando o Senhor disse, agora você pode voltar. A partir da semana que vem, o nosso culto será online. E quando nós estávamos aqui, o Senhor falou conosco, falou, olha, este é um tempo de se preparar, esse é um tempo de se organizar, esse é um tempo de você caminhar conosco, de vocês como igreja caminharem comigo e de se prepararem. E quando estávamos orando, vínhamos orando pela questão de organizarmos algumas coisas, organizarmos o discipulado da igreja, e a gente falou, tem várias coisas e o Senhor nos falou, vocês precisam fazer alguma coisa que seja de forma híbrida, online e presencial. E aí a gente chegou algumas vezes a orar e conversar, falando, mas como é que discipulado online, Jesus? Esse negócio... Deus falou, esse é o tempo da igreja, precisa ser online. E aí nós oramos, choramos, jejuamos, né? Algumas vezes argumentamos com Deus, mas do jeito, e Deus disse, não, essa é a forma, esse é o tempo, esse é o jeito. Então nós fizemos um treinamento, tem um grupo da igreja que fez um treinamento para esse discipulado. Eu estou convidando você, se você tem o Senhor como Jesus como seu Senhor, e se você quer aprender e caminhar com um grupo pequeno sobre a palavra, os princípios e as bases da palavra de Deus, então eu quero convidar você, depois procure a Nívia ali atrás, né? Ou se você está nas redes sociais, você pode mandar aí uma mensagem aí no feed de notícias ou no próprio no YouTube, e nós vamos fazer contato com você para que você participe desse discipulado, recebendo orientação, ensino e ministração do Senhor. Que acontece de forma, quando puder ser de forma híbrida, vai ser mesclando as duas coisas, presencial e online. Nesse momento, até que seja permitido, vai acontecer de forma online. Mas o Senhor já sabia. Nós tivemos a ordem ou a direção, né, como igreja, como instituição, essa semana. Mas o Senhor já sabia. E desde lá do ano passado a gente tem montado um treinamento, tem orado, tem caminhado para a gente poder estabelecer isso. É dia, igreja, este momento agora, nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Nós precisamos andar com Deus enquanto é dia. Se o culto volta a ser online, não é um tempo de você ficar em casa, é um tempo de você fazer a sua casa uma igreja, um lugar de alcançar pessoas, de ministrar, de restaurar, de você fazer do seu lar, da sua vida, você é a igreja. A sua casa é o lugar de congregação. Não de você dormir, é dia, é tempo de trabalhar, é tempo de viver com Cristo, é tempo de aprender sobre a palavra de Deus. Puxa, eu estou gostando tanto, eu estou vindo, eu estou caminhando, está tão bom esse culto presencial, glória a Deus. Não é tempo de parar, é tempo de você manter nos cultos presenciais, é tempo de você, nos cultos online, é tempo de você se manter nas reuniões de pequenos grupos. Nós temos algumas, você pode nos procurar, algumas que acontecem online. Nós temos uma reunião, um grupo aqui na igreja de estudo bíblico, né? Um pequeno grupo que acontece há 24 anos. Começou há 24 anos atrás e por 24 anos tem se mantido fiel toda semana. E quando começou a pandemia, a gente falou, o que nós vamos fazer? E nós começamos então a fazer as reuniões online. E eu vou dizer para você, nós temos vários que nunca pisaram nesse lugar aqui de forma física, que receberam Jesus, que têm o Senhor Jesus, que conheceram o Senhor com esse grupo, que tiveram curas e sinais na sua família, com familiares queridos sendo curados. Nós tivemos pessoas que hoje fazem parte da igreja, que testemunham, que andam, que caminham com Cristo, que têm um grupo de relacionamento, que nunca pisaram nesse lugar fisicamente e que são parte do corpo de Cristo. São parte da igreja de Cristo.
O testemunho que eu contei aqui dessa irmã que falou comigo, que tem todas as manhãs orado e chorado na presença de Deus, está muito emotiva, é alguém desse grupo. Nunca veio aqui presencialmente. Para os irmãos que estão aqui, talvez nunca a viram, além das pessoas que participam daquele. Ela assiste os cultos, mas você não consegue, né, a fotinha, interagir como a gente faz nos pequenos grupos, de forma onde a gente mantém ali, conversa e compartilha. Este é dia, é tempo de manter a sua vida é tempo de manter a sua vida congregacional, tempo de se manter como igreja, é tempo de fazer a sua casa igreja, é tempo nós, igreja, dia, é hora de trabalhar, é hora de semear, é hora de alcançar pessoas, é hora de você ser luz para sua casa, para sua família, para sua história, para quem está junto de você. É hora, esta é a hora de ser bênção na sua casa, de ser bênção no seu trabalho, de ser bênção aonde Deus tem te dado. Essa é a hora de crescer com Deus, de crescer no conhecimento da palavra, de crescer no entendimento daquilo que o Senhor está fazendo. Essa é a hora de discernir o tempo de Deus para você. Esta é a hora de Deus na sua vida. Esta é a hora de Deus no seu coração. Entende? Esta é a hora de Deus. É dia. Igreja Família de Deus é dia. Igreja brasileira é dia. Está na hora de cumprir o propósito do Pai. As pessoas estão clamando por conhecer o Senhor, desejando mais de Deus. Junto com essa estratégia, nós também estamos montando uma série de estudos que vai começar ali no livro de Hebreus, capítulo 6, os rudimentos da palavra de Deus, que vai sair de forma online, para que você possa estudar a Bíblia junto conosco de forma online. Ali, os rudimentos da palavra vai falar sobre o batismo, sobre imposição de mãos, sobre arrependimento de obras mortas, sobre o juízo final. Nós vamos fazer um compilado sobre esses assuntos que a Bíblia chama de assuntos elementares da vida cristã, para a gente começar a caminhar nisso. E que você pode participar junto conosco. Quando nós estávamos orando, lá, falando ainda sobre discernir o tempo, nós estávamos orando ali e dizendo: Senhor, como é que a gente vai fazer para ensinar a palavra, vamos montar? E Deus falou com a gente: faz online. Eu falei: Jesus, é tão bom uma escola bíblica, você junta as pessoas, estuda, as pessoas interagem, você compartilha. E Deus falou: online. Ok, estamos montando, preparando os estudos. Daqui uns dias, a gente vai ter então uma escola bíblica online. Tem a ver com discernir os tempos do Senhor. Amém? Eu quero orar por você. Flavinha, vamos. Por você. Eu quero orar para que você discirna os tempos do Senhor na sua vida, no nome de Jesus. Para que Deus traga luz, para que Deus te dê o coração para abençoar, te dê o coração para ouvir o Pai e obedecer, te dê o coração para você poder amar o perdido, te dê o coração para você poder andar naquilo que Deus tem. Esse é o tempo. É tempo de você crescer com Deus. É tempo de você ser igreja, mais igreja do que você nunca foi. Mais igreja do que você já foi em qualquer outro momento da sua vida. É tempo de ser igreja. É tempo de ser luz. É dia. É tempo de viver o que Deus tem para você. Vamos orar. Coloque o seu coração diante de Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos pela Tua igreja.
Nós oramos pelos teus filhos, por cada pessoa aqui, por cada pessoa que nos escuta nos seus lares, nas suas casas. Nós oramos, ó Deus, para que cada um ame o Senhor acima de todas as coisas e busque fazer a tua vontade. Para que cada um ame o Senhor acima de todas as coisas e procure cumprir a tua vontade. Busque cumprir aquilo que o Senhor deseja para eles. Deus, eu oro para que o Senhor compartilhe do teu coração com esses irmãos, com essas irmãs, que eles consigam, ó Deus, amar o perdido, amar o necessitado, amar aquele que precisa. Que eles amem e vivam isso para o teu nome, no nome de Jesus. Senhor, eu oro, dê a cada um discernimento sobre o tempo do Senhor para a vida deles, sobre o desejo do Espírito para eles, que eles possam discernir o tempo no Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, estende a tua mão, estende a tua graça, estende o teu favor, manifesta a tua glória, traz o discernimento que vem do teu Espírito a cada coração, que cada irmão, que cada irmã, que cada pessoa que nos escuta nessa manhã consiga entender o chamado e o tempo do Senhor para a vida deles. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos que haja separação entre o que é natural e o que é espiritual, entre o desejo do Senhor e do próprio coração. Ó Deus, que a luz de Cristo flua em cada vida para a glória exclusiva em nome de Cristo Jesus. Ó Pai, manifesta a tua presença em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, existem pessoas que estão nos escutando, pensando sobre assumir um compromisso mais sério com Deus, mais sério com o Senhor, em entregar a sua vida a Jesus, em se posicionar no sentido de fazer parte da igreja. Eu tenho uma palavra para você. A palavra de Deus diz assim: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração.